É muito interessante, é bom, dá pseudo-liberdades, pseudo-autonomias, mas o melhor é quando saímos e levamos para um lugar que nos possibilita mostrar o que estamos fazendo. Então eu pedir licença aqui à mesa e vou já umas imagens ali que eu preparei pensando em Foz do Iguaçu. E Foz do Iguaçu tem um sítio muito particular. Ela é extrema. Vem aqui, quem tem que vir aqui, Foz do Iguaçu não é passagem. Então isso traz vantagens e desvantagens espaciais, geográficas. Fica isolada, mas ao mesmo tempo, se funciona o que está acontecendo, ela é uma fonte de luz para a região, é um ponto de prosperidade para outros, que é o isolamento também traz essa possibilidade. Se deu certo aqui, com essa geografia mais particular, pode dar certo em outros lugares. Então, ouvir vocês, representantes da cidade, né, prefeitura e OAB, eu vejo realidades que é a realidade do Brasil, né? Esse Brasil que eu vou falar um pouquinho aqui. Por favor. Eu vou aqui, ela está tudo automático. Obrigado. Aqui é jogo rápido, tecnologia. Agradecer a casa que nos convida, eu sempre entendo isso. Então, professora Andréia, professora Selma, professora Senilde, sempre tem um I que escapa. Um agradecimento profundo pelo convite de vocês, pela gentileza. Licença, né? Quando vamos falar de energia ancestral, é importante pedir licença. Então, peço licença a essa casa é essa universidade, essa casa é essa cidade, essa casa é esse lugar ancestral que essa cidade se implementou, que
fez com que esse espaço ancestral hoje está ali naquela mesa, com os dois que me antecederam, falaram muito bem, tem problemas para existir. Então, o que eu vou falar aqui tem a ver com esse projeto Geografia Brasileira. Nós começamos ele no Centro de Estudo Afro-Orientais na Bahia, eu era estudante de Geografia. Esse ano, tem 34 anos que a gente toca esse projeto. O que é esse projeto? Esse Rafael que está aqui dentro, um negro geógrafo, incomodado com a geografia que eu estudava, em uma cidade africana e que não aparecia na fala de meus professores, minhas professoras, na escola que eu frequentava. Então, essa inquietação é a inquietação que vai surgir esse projeto que a gente chama de Geografia Brasileira, que trata de um Brasil africano. Onde estão as matrizes africanas do território brasileiro? Como é que, no espaço da academia, enxergamos isso? Então, uma foto como essa, eu vejo lá os dois Brasis. O Brasil incluído e o Brasil excluído. O Brasil visível e o Brasil invisível. E aí eu vejo que a desigualdade espacial é o que é mais notório, é evidente. Então, essa imagem poderia ser aqui, de Foz do Iguaçu. Essa é a cara do Brasil, o Brasil real. Qualquer cidade brasileira vai ter essa desigualdade, porque isso é uma tônica da nossa geografia. A geografia brasileira real é assim. E tem ali o que? Lógicas espaciais distintas. O que é lógica espacial? Como se estrutura. Todos os estados. Vai ter um lugar particular nessa história. Esse gráfico aqui tem o Brasil lá no centro. Foi o que mais importou. Por que é que eu vou ali na cidade de Salvador, vou ali em Belo Horizonte, vou ali em Maceió, vou ali no Rio de Janeiro e eu me deparo com cidades pretas? Vou ali em Porto Alegre, porque implementamos o quê? O escravismo industrial. O Brasil é profissional nisso. Foi o mais escravagista da América. O que é escravismo industrial? Crianças, idosos, jovens, todo mundo participando do processo. Isso surge aonde? Lá no Golfo da Guiné. Ilha de São Tomé. Ilha de São Tomé vai ter o quê? A matriz da pardalização, porque o mulata surge lá. E aí isso é importado para cá, na produção do ouro branco. Lá, a Casa Grande, a Senzala, é o desenho, que depois vem Salvador, Recife, ou seja, Pernambuco, Bahia, vai desenvolver muito bem. Então o Brasil vai se estruturar muito em função desse tripé. E traz os quilombos também. Traz a resistência. Então a Ilha de São Tomé é muito importante para entender por que somos como somos. O case de São Tomé e Príncipe vai vir para a Bahia, no Nordeste brasileiro, para Pernambuco, e isso vai se desenvolver muito bem. Casa Grande Senzala não ficou só em Casa Grande Senzala, é a cara do Brasil. Olha o Brasil dos extremos. O Brasil vive um processo de pardalização que nenhuma outra nação vive. Um país continental onde a maior parte da população é gente parda. O que é a pardalização? O embranquecimento. Esse projeto tem 150 anos. Em 1872 foi feito o primeiro censo. 150 anos depois, o Brasil se tornou a nação mais parda do mundo. E há 150 anos atrás, foi desenhado que o Brasil tinha que embranquecer. Nós estamos vivendo isso. Então, quando as pessoas falam ali, aqui tem muito parda, na verdade, aqui tem muito. Ainda, matriz africana sobrevivendo e resistindo, e tem uma matriz de povos originários, que são os donos da região. Esse triângulo, África, América, Europa moderna, ele se alimenta por nós, por pontos fundamentais, que são as cidades. E aí a gente tem um projeto geográfico, um projeto que estamos desenvolvendo já há um tempinho, que são o quê? A rede de cidades da diáspora. A rede de cidades da diáspora, se te olha esse mapa, vão surgir o quê? Uma constelação de pontos. Seja envolvendo a Europa moderna, envolvendo tanto o Oriente como o Ocidente da costa africana e, sobretudo, a parte, vamos dizer, leste da América. Olha a quantidade de cidades, olha a posição do Brasil
Olha como isso é particular. Essas cidades de hoje, do agora, então eu vou ali em Buenos Aires, eu vou ali em Montevidéu, eu vou ali em Caracas. Todas essas cidades são cidades da diáspora. E aí estão fazendo o quê? Estão pegando o continente africano inicialmente e pegando as imagens satélites dessas cidades agora. Qual é a carona dela? Qual o jeitão dessas cidades? Como é o uso do território? Então, eu tenho que entender essas cidades da diáspora para entender as nossas cidades e entender como é que o mundo funciona. Tem algumas estatísticas já particulares, né? O continente africano tem uma parte da rede de cidades, das quais muitas delas têm relação conosco. Nós, aqui na América, temos o segundo pilar de cidades ligadas à diáspora. O continente europeu, Europa moderna, tem, algumas delas assumem, outras não, porque o processo diaspórico, a Europa embranqueceu muito mais rápido. Né? Então fizeram extinguir muitos povos africanos que tinham em Lisboa, que tinha em Paris, que tinha em Bristol, por exemplo, sumiu. Então houve um processo de extinção dos povos africanos na Europa, né? Isso se reflete nas cidades. É importante a gente colocar essa história das cidades, sobretudo no Brasil, porque vai ajudar, porque não somos tão oligárquicos. A raiz da oligarquia está no município, a raiz da oligarquia está nas cidades. Por que essa cidade aqui, Foz do Iguaçu, no relato das pessoas, é tão resistente em admitir que terreiros sejam oficiais? É só isso. 100 terreiros, apenas um é legal, mostra a dimensão de como num município como esse, o racismo estrutural ele é dominante, 100% praticamente. O que vamos fazer? O que vamos atuar? Como uma universidade como essa pode agir? A nossa Constituição está ali. 7 constituições federais. Apenas a última, 1988, é uma Constituição mais aberta. As outras todas eugênicas. A nossa matriz básica oficial, ela é profundamente preconceituosa. A escola ensina preconceito, o jurismo impõe preconceito, a cidade impõe racismo, impõe segregação. Nós vivemos um Estado brasileiro, um Estado que alimenta o racismo. Por quê? Temos uma dificuldade real de olhar para trás. Que olhar para trás? Olhar para os ancestrais, os nossos ancestrais. Respeitar quem veio antes, no espaço, nas histórias, nas famílias. Não olhamos para trás, pelo contrário, botando debaixo do tapete. Vivemos em conflito permanente com a nossa história ancestral. Toda a formação territorial do Brasil tem um fundo de sistema escravista. Século XVI, século XVII, século XVIII, século XIX, século XX, século XXI. Estamos aqui hoje. 24 de novembro, discutindo esse ponto. Por que, gente? Porque nós temos isso mal resolvido na nação. Era para no século XXI ainda estar isso. A OAB pediu um espaço para mudar um quadro de leis de alguém que alimenta essa cidade a funcionar. Os seres humanos dos terreiros, por exemplo, trabalham com o quê? Às vezes trabalham em uma oficina consertando um carro, trabalham em uma casa com o quê? É alguém que levanta um edifício bacana ali, é alguém que está em um restaurante fazendo a comida gostosa que vamos comer. E tratamos dessa forma. São 6, melhor dizendo, os pilares desse Brasil míope que somos. O Brasil é um país míope. O que é a miopia? Não quero enxergar. Bota uma nuvem na frente, fica nublado, nebuloso, não consigo ver. Não é assim. Essa história está mal contada. Como o policial trata a questão, a vítima vira um problema, não a solução. Primeiro, não olhar para a diáspora, é assim que fazemos. Não olhamos para a diáspora. 2, não nos respeitamos enquanto ancestralidade. Então, quando esse censo que foi feito há 150 anos atrás, a gente vê que o Brasil tornou uma nação parda, atrás do pardo, junto com o pardo, com a parda, está o quê? A história real do Brasil. O Brasil não quer tocar nisso.
O método do IBGE é um método do século XIX, o Instituto Brasileiro de Geografia, que chegou em nossas casas esse ano, quando pergunta quem é você, olha que pergunta hipócrita, porque você não aprendeu, não foi ensinado a dizer, ou minha matriz é indígena, é povo originário, ou eu sou negro, eu sou negra, tranquilamente, fica aqui um segundo assim, quem sou eu? Esse é o pardo, esse é o pardo, não sabe quem é ela, não sabe quem é ele. Esse cabelo, eu não sei, então eu vou lá e estico o cabelo. Eu vou lá botar um clareador de pele, qualquer loucura! Porque o Brasil é um problema já de doença. O racismo estrutural nosso é algo que vai além. Vivemos um processo nacional, é o maior problema para mim, geográfico, de uma nação doente, onde a questão identitária de fundo não é tratada com a propriedade e o respeito que deve ser. Um outro ponto é a desigualdade socioespacial, o terceiro ali. Um outro ponto é o quê? Pouco espaço na política. Vou entrar aqui na Câmara de Vereadores. Quantos deputados o vereador preto tem? Quanta vereadora negona tem lá? Ou não negona? Mulheres. Então, essa é uma estratégia também básica. Não ter representação na política, porque aí não se mexe no sistema. O estado policial foi muito bem relatado aqui. Vivemos o seguinte, um extermínio da população negra, jovem brasileira. Esse é um projeto em curso. Daqui a alguns anos vai faltar o jovem negro, a jovem negra. Mas o jovem negro é o homem que é o embate. O que vamos fazer? Quem vai trabalhar? A nação não está pensando nisso. E para fechar, a educação. Tem aqui vários educadores, educadoras. O que a gente aprende na escola? Eu estava dando uma aula ontem, online aqui, com a turma de pós, lá no Pós-Afro Federal da Bahia. Eles estão apresentando um trabalho final, cada um pegou um livro didático. Ele está mostrando como o livro didático ensina racismo. O racismo é ensinado. Todos nós fizemos o ensino médio, o ensino fundamental, com livros racistas. E isso entra no nosso subconsciente. Quando a gente se toca, a ficha cai, já somos adultos, está mais à frente, e a mão não se tocam. O Brasil ensina racismo, isso é muito sério. Esses pilares sustentam o quê? Esse Brasil, do racismo estrutural, que foi falado aqui muito bem, por dois representantes dessa casa, que tem uma vivência diária disso. O racismo estrutural é diário, ele é cotidiano. Está na nossa casa, está no prédio, no lugar que a gente mora, está na rua, está na padaria que vamos ali comprar uma coisa, está na andada no parque, está na entrada do restaurante, que você entra e olha, o olhar diz muito, a postura diz. Uma parte consciente, uma parte inconsciente, por isso que a psique precisa ser tratada. O ordenamento do território, que é uma das coisas básicas, todo esse caminho é para chegar a isso. Ordenar o território muito escalar. O Brasil não cuida disso. Qual é o projeto do Brasil para isso? Não fala. Olha como a gente trata minorias. Que minorias? As mulheres são minoria nesse país? Direito. A população afro-brasileira é minoria no Brasil? Não somos. Há 150 anos era 70%. Hoje são 60%. 10% virou aí nessa pardalização. Não são minoria. O sistema nos trata como minoria no sentido de minimizar a capacidade de organização e de atuação. O Ministério da Economia, que antes estava no Ministério do Planejamento, tem essa base de dados espaciais que a gente chama INDI Brasil. É uma base de dados nacional que todo país tem que ter. Para quê? A professora Selma quer ir ali fazer uma pesquisa. Município de Ponta Grossa, tchau. O que tem de Ponta Grossa aqui? Escola, não sei o quê, papapá, saúde. Eu quero ir lá fazer uma pesquisa. O Brasil não tem isso. Tem isso de forma precária. E a parte afro-brasileira não consta.
Então nós estamos atrasados pelo menos uns 10 anos nisso. Países vizinhos, Chile, Colômbia, estão a toque de caixa nisso. Nós perdemos um bonde. Por quê? Continuamos assistindo à ditadura da informação, os Brasis invisíveis, os Brasis secularmente não fazem parte do ordenamento do território. Vamos ver se eu trago ela aqui de novo. Porque existe um controle imperial. Vou falar em imperial do século XIX, né? Isso tem fundamento de um seleto grupo que acham que tem poderes ilimitados, são donos do Brasil. Isso mostra o quanto a nossa democracia está incompleta. Estamos assistindo aqui a violência com a democracia. Ela não se dá só no ato de um caminhão ou de uma bandeira num carro. Ela é muito mais. A informação. Porque o censo de 2020 está sendo realizado em 2022 e talvez não termine esse ano. Como o país continental vai governar, vai ordenar, vai dar diretrizes com informação de 2010, professora Andréa? Um país continental, não estamos falando de uma Bélgica desse tamanho, né, de um país pequeno, estamos falando de um país continental, cara. Vamos nos respeitar. Necropolítica, professor. E aí o modelo, né? É um modelo para nunca resolver. Digamos aqui, deixa eu vai ali em Brasília, eu vim aqui resolver um negócio dos quilombos aqui, de Foz do Iguaçu. Vou mandar você para vários ministérios. Esse é o modelo agora. Vou mandar você para vários ministérios, certo? Vai lá, vai cá, vai lá, vai cá, vai lá, vai cá. Quem segura a criança? Quem é responsável no Brasil, por exemplo, pelos quilombos? Tem uma pasta aqui, tem uma pasta ali, uma pasta aqui, uma pasta ali. Pelos povos originários, agora eu vou criar um ministério só para eles, porque se for agora, hoje em Brasília, eu vou fazer esse mesmo modelo, que a gente chama de cama de gato. Esse modelo de cama de gato é para quê? Para nunca resolver. E não se resolve em 4 anos, não se resolve em 10 anos, não se resolve em 50 anos, não se resolve em 100 anos. E o tempo está passando. Nós temos questões de ordenamento territorial profundamente sérias na nação e que não são tratadas por esse modelo. E aí a gente pergunta, qual é a agenda do Brasil africano para esse novo momento? O que é que vamos fazer? O projeto Céu África está fazendo um protótipo, está em andamento, em cima de quê? Do município brasileiro. A gente entende que temos 3 Brasis, um Brasil municipal denso, né, no litoral, municípios pequenos, um Brasil municípios mais medianos, no meio do país, no meio do Brasil central, e um Brasil amazônico, de grandes municípios. Então, por exemplo, a gente tem lá Curiaú, lá na ponta do Pará, no norte. Porra, é o município, junto com Alcântara, mais importante de concentração de quilombos. Então, Curiaú tem uma importância para o Brasil muito significativa, merece uma atenção particular pelo seu tamanho, pela quantidade de quilombos e outros aspectos mais. Mas olhar para o município brasileiro, por que o Brasil é assim? Municípios pequenos, municípios médios, municípios grandes. Porque aqui também está o entendimento dessa coisa oligárquica que eu falei. O Brasil oligárquico se alimenta por esse município, do tamanho dele. E aqui está o quê? A raiz do processo geográfico, do racismo estrutural e institucional. Se a prefeitura daqui, a Câmara dos Vereadores aqui, alteram, o município altera. Mas se ele não altera, isso reverbera no estado todo, isso reverbera no Brasil. Se eu resolvo o município, eu estou mexendo na raiz. E o Brasil, olha só, eu olho aqui, alguns estados se destacam. Bahia, São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul resolvem uma eleição. Olha a Bahia agora. Olha a Bahia agora. Resolveu uma eleição. Então temos que olhar para isso o seguinte: nós temos 5.570 municípios. Temos que olhar que nós temos 5.570 portas que se abrem.
com possibilidade de ter um outro Brasil. Então temos que olhar para o município com muito mais carinho. Olhar o estado do Paraná, legal, mas os municípios do estado do Paraná, trabalhar com municípios. Os municípios vizinhos, uma rede de municípios vizinhos, e isso se articular. E a gente tem algumas premissas para poder esse protótipo funcionar. Tá? Já tem algumas coisas em andamento. A primeira premissa é o seguinte: a economia da escravidão. Tem que olhar para isso. Quem assim que se enriqueceu, professora, com a escravidão? Que estados? Maranhão, Ceará, Pernambuco, Bahia, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul. Quando eu falo São Paulo, o Paraná está no meio. Porque o Paraná era São Paulo, vocês sabem, né? Então aqui a energia é de São Paulo. Então aqui enriqueceu muito com a escravidão. A segunda premissa é o seguinte: olha, as estatísticas que já existem e ser mais assertivo. Por exemplo, quais são os municípios mais pretos do Brasil? Eu começo com Salvador, depois eu vou a São Paulo, depois eu vou a Rio de Janeiro, depois eu vou a Belo Horizonte, depois eu vou a Brasília. Por exemplo, Brasília, a capital atual do Brasil, que tem 60 anos, é a quinta cidade mais preta do Brasil. Então, olha como isso é significativo. A primeira capital, Salvador, está lá. Então, a primeira capital e a segunda capital, Rio de Janeiro, e a capital atual, como elas são africanas? Tem algo em comum. Essa estatística tem que entrar. Os municípios mais pardos do Brasil, quais são? Isso tem que entrar na governança. O governo com isso agora, está lá uma equipe, várias. Estamos aqui fazendo transição. Mas o que é que nós vamos fazer com os municípios pardos? O que é que nós vamos fazer com os municípios pretos? É uma boa pergunta. Alguém lá está pensando nisso? Precisa pensar. São esses municípios que regem o cotidiano da nação. Outro ponto importante: o 20 de novembro, tem 4 dias. Esse dia é o grande dia que o Brasil tem que botar para ampliar a consciência, mais do que consciência, o ordenamento. Quantos municípios brasileiros param no 20 de novembro? Não para em algum estado, algum município para? Não. É feriado em algum? Também não. Então o dia de 20 de novembro passa. Faz uma coisinha aqui na universidade, uma semana. Faz uma coisinha ali na escola. E a cidade passou. O prefeito parou. O prefeito falou alguma coisa? Nada. Passou um dia batido. E é uma lei e que não é respeitada. É um reflexo do nosso racismo estrutural. Poucos estados, poucos municípios param pelo Dia da Consciência Negra. Se eu olho ali, o Estatuto da Igualdade Racial, tem o SINAPIR, Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial. O SINAPIR, ele é importante porque o SINAPIR dá pistas concretas de que é possível criar políticas públicas reparatórias com a chancela, com a consciência e com a recomendação nacional. Ali são os estados brasileiros que estão aderindo ao SINAPIR. A Bahia é o que tem completa. Os outros municípios rosa são intermediários. A maior parte do Brasil tem a básica. O Paraná até tem, mas é a básica. Podia ser mais. Quantos quilombos tem aqui? Foi o Estado brasileiro que fez o melhor cadastro dos quilombos. Começou aqui. Era para ser mais avançado. Outra coisa, outra premissa. Os quilombos contemporâneos, onde houveram regiões econômicas, produtoras, coloniais, imperiais, tem quilombo. E os quilombos não são poucos, são muitos. 6 mil territórios. Então os quilombos podem ser considerados, junto com a economia da escravidão, algo fundamental para criar políticas públicas assertivas, porque não é só querer esse mapa da estrutural com mais aqui. Eu uso o SINAPIR, eu uso o 20 de novembro, município de quilombos associado a SINAPIR, Fundação Palmares, e resgato que o selo quilombola, esse selo foi criado por um decreto lá na antiga CEPIR, lá em 2005,
2015, por disso. O Brasil quilombola morreu, não se fala mais dele. A gente tem o quê? Tem que resgatar o Ministério da Economia, o INPI, o SEBRAE e implementar de fato o seu quilombola. Quantos quilombos daqui não produzem algo? São produtores. Esses produtos quilombola podem entrar na economia formal do país. Se entra na economia, tem uma economia quilombola colaborando para o engrandecimento da nação. Então, quilombo não é um problema, quilombo é solução. Olha aí, eu posso ir ali na Tokstok, aqui deve ter uma. E quando está lá, artesanato sofisticado, tudo bonito, né? Os produtos quilombola estão lá, mas com respeito. Um selo geográfico, uma valorização, uma agregação de valor para a comunidade. Pensa quando você entrar em uma loja dessa, como ali é uma instância oficial que o território discriminado, que o território invisível pode estar. E para fechar as premissas, melhor, ainda tem mais uma, depois dessa, os terreiros, né? O Brasil não quer mapeamento de terreiros. O Brasil não quer. O retrato daqui está, uma cidade como essa, rica, não reconhece os seus terreiros, um mapeamento aí, uma lista ali, uma pesquisa aqui. Quer ter um mapa oficial da prefeitura? Tem que ter um mapa oficial da prefeitura, senão é uma lista só. Senão é um documento acadêmico só. Precisa de oficialidade. Outra premissa importante é o quê? Nós tivemos há 2 anos atrás as eleições municipais. Essa é uma geografia importante. 12% das prefeituras eleitas no ano 2020 são pretas. Uma delas, quilombola, está lá no município de Cavalcante, Goiás, norte de Goiás, Chapada dos Veadeiros. 2% de prefeituras pretas. E aí eu olho esses 2 mapas, as prefeituras pardas, olha só o que está acontecendo com o Nordeste, com a Amazônia. Uma parte dos prefeitos, das prefeitas, se declararam pardos. Então a Amazônia brasileira, dos povos originários, está pardarizando. Então as prefeituras pardas concentradas. Isso é bom, mas ao mesmo tempo é preocupante. E as prefeituras brancas, que são as maior parte da nação, 67%. Mas de qualquer forma, se eu junto 29% de prefeitura parda com 2% lá de prefeitura preta, eu tenho 30% de prefeituras do Brasil. Que eu posso fazer uma política de governante. Já pensou? O governo Lula chegar aqui, ó, vou mandar uma carta para todos os prefeitos e prefeitas, pardos e pretos. Tchau! Vamos fazer uma reunião online com todos? Eu gostaria de implementar aqui com vocês uma política de reparação emergencial pela sua característica preta e parda das suas gestões. Ponto. Isso sim é uma governança que pode ter um alcance social, territorial, de ordenamento imensurável. Nós não temos experiência no Brasil. Bem, isso tudo é para dizer que acredito que é possível o Brasil africano ser visto. Quando eu sou visto, eu sou o que? Respeitado. O Brasil africano ser honrado. Quando eu honro, eu olho para a ancestralidade. E se eu não olho para trás, eu não caminho, hein? Ninguém caminha se não respeita quem já teve. E ter lugar. Ter lugar é ter território. A matriz africana brasileira, a matriz de povos originários, está lutando há 500 anos por território. Um lugar. Gosto muito desse autor aí, keniano, ele diz que o presente é uma arena de respiração. Então aqui todos nós respirando, vivendo, todo mundo vivo. O futuro vai depender da nossa aspiração coletiva. O que é que eu quero, o que é que eu não quero, o que é que nos une aqui, essa turma que está aqui. Tem um ponto comum. É isso que nos vale. Aqui está a força. Onde concordamos. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui.